O verão europeu chegou e aqui vai 5 coisas que você precisa saber antes de visitar a Europa durante o verão. Primeira coisa é que a Alemanha e os países europeus estão sofrendo com as famosas ondas de calor. E essas ondas de calor, elas são algumas semanas por ano que o calor fica muito acima do normal. E é onde geralmente em países como a Espanha, Portugal, Grécia, tem tido também relatos de incêndios florestais que são muito perigosos, mas também muitas pessoas passando mal precisando de serviços de emergência por conta do calor. E então precisa fazer um bom seguro de saúde, porque é possível que você precise dele. E eles já estão dizendo, os especialistas, que esse ano de 2026 já vai ser um dos anos mais quentes na Europa. É o continente que está aquecendo mais em relação a todos os outros. Bom, os preços é uma coisa que todo mundo já sabe, então é esperado que no verão os preços aumentem muito. Mas quando eu falo nesse aumento, em alguns países, principalmente os mais turísticos de verão, o preço chega a ser o dobro e às vezes até o triplo do preço que se paga em qualquer outra estação. A minha dica para isso é viajar no mês de maio, comecinho de junho e no mês de setembro, porque já está fora dessa janela de alta temporada e além de economizar, o tempo ainda está gostoso, principalmente em setembro, porque o mar está mais quente, não vem aquele frio do inverno. E dá pra curtir muito mais, pagando muito menos. Mas se você quer visitar no verão, vale a pena pagar tudo com antecedência, principalmente a hospedagem e as passagens aéreas. Existem as low costs, que são as companhias aéreas que você consegue comprar muito mais barato. Por exemplo, a Ryanair, ela vende 3 meses antes, um preço super melhor. Eu viajei recentemente pra Grécia e eu paguei 90 euros ida e volta. E depois eu paguei um pouco mais com a mala, mas porque eu fiz questão de levar. Mas se você viajar só com a bagagem de mão, vale muito a pena, porque eu consigo economizar muito mais. E esses preços eu garanti no começo do ano. Então, 3 meses de antecedência garante muito melhor preço, porque eles ainda estão incertos sobre como vai fluir o verão, então ainda você consegue achar preços melhores. Mas direto, comprando dias antes, muito mais difícil e muito mais caro. Outra coisa importante é que durante o verão, principalmente, os alemães resolvem sair das tocas e aí você encontra diversos Fest. E os Fest significa festival, e aí você pode encontrar Sommerfest, Stadtfest, Hot Summer Nachtfest, que é tipo a noite quente, festival da noite quente. Então, são muitos, então isso é uma coisa muito legal. Eu adoro que na Alemanha tem festa do vinho, festa de tudo, mas basicamente isso acontece no verão. Então vale a pena sempre olhar o calendário da região que você vai ficar, porque sempre tem umas festinhas acontecendo que são muito legais e vale muito a pena, porque tem vários food trucks também, e música é geralmente um ambiente muito mais amigável, principalmente quem vem pra Alemanha pela primeira vez. Uma coisa que eu amo e super recomendo da Alemanha é que durante o verão, na verdade da Europa em si, mas o verão principalmente na Alemanha, o que tem de mais legal pra fazer é visitar os famosos Freibad e os See. Então, Freibad é banho livre, que geralmente são piscinas, que são administradas por algum quiosque, alguma empresa. E aí você paga uma taxa ali de 5 a 10 euros pra visitar e passar o dia lá, usando a piscina à vontade, os banheiros, os chuveiros, enfim. Eu acho muito legal, porque você passa lá o dia, tem geralmente umas áreas mais confortáveis pra você colocar a sua toalhinha pra você ficar deitado, você vai na piscina, é um ambiente bastante tranquilo. Eu recomendo particularmente os Cs, que são os lagos, porque o lago geralmente você pode visitar e ele tem, você não precisa pagar a entrada, alguns você paga pra ficar no quiosque ali, mas se você quiser ficar na outra região, você pode ficar também, não tem que pagar nada, alguns pagam estacionamento, outros não. E vale super a pena, porque você acha um lugar ali pra você ficar na sombrinha, estende suas coisas, vai lá tomar banho no lago, volta. E esses lagos são muito confortáveis, geralmente são lagos bem grandes, você tem que procurar Badensee, que significa lago de banho, ou Baggersee, que são lagos artificiais. E os dois são muito divertidos, eu sempre visito aqui na Alemanha durante o verão, eu acho que é muito bom. Eu sei que tem outros lagos também de banho em outros países europeus, tipo a Espanha e a França, mas eu não visitei. E também recomendo as Strand. Strand em alemão é onde tem praia, mas existe Strand tipo aqui nesse lago, que é uma praia falsa de areia, e existe Strand no mar, que é onde você vai encontrar o mar da Alemanha, que vai ser o mar Báltico lá no Ostdeutschland, que é o oeste, eu acho, da tradução, e no Norddeutschland, que é o norte da Alemanha. O sul da Alemanha não tem mar. E mesmo assim, lá pra cima, onde tem perto de Hamburg e a região de Rostock, que é onde ficam as praias de mar mesmo, elas são regiões muito caras, precisa reservar com antecedência. E como os alemães são muito organizados, a maioria dos lugares já são reservados no ano anterior. Então, tem que reservar realmente, pensar com antecedência. As praias são muito bonitas, são muito bem conservadas. Todas essas modalidades que eu falei pra vocês são modalidades super tradicionais aqui da Alemanha e também que vale muito a pena. A Alemanha não é muito conhecida pela beleza natural das praias, mas ela tem uma beleza bem exuberante que eu acho que é muito legal, apesar de não se comparar, na minha opinião, com o mar Mediterrâneo, que eu acho muito mais bonito, porque ele é um mar surpreendentemente transparente. Mas o Ostsee, que é a região de cima, do mar Báltico, também tem águas muito bonitas e uma variedade de natureza do mar mesmo, que é muito legal. Então, essa é a mais surpreendente de todas. Aqui na Alemanha é muito comum os FKK-Bereich. E o FKK significa Freikörperliche Kultur, que significa cultura do corpo livre, e é onde geralmente ficam os naturistas, os nudistas, enfim. Isso é muito tradicional e muito antigo, muito respeitado. Acho que a Alemanha, eu não sei se foi quem iniciou esse movimento, mas eles são com certeza pioneiros e aderem muito a isso. Então, basicamente, existe sempre algum lugar público que vai ter a permissão da existência das pessoas e da convivência das pessoas que são da cultura do corpo livre. Isso me surpreendeu muito no começo, porque no Brasil, assim, apesar de a gente ser muito livre sobre o corpo, né, de mostrar o corpo e tudo mais, a gente não aceita nudismo de praticamente nenhum lugar, super incomum. Depende de onde você vai, até você encontra alguns lugares, mas é muito raro. Acho que o Brasil é um dos países que tem menos áreas de naturismo. E é o que acontece. Aqui,
existem regras. Então, onde tem essa plaquinha com X, significa que acabou a área do FKK, e onde tá a plaquinha FKK Bereich ou alguma coisa do tipo, significa que é onde inicia. Eu me desatentei a uma dessas plaquinhas, estava eu andando toda feliz da vida pelo parque, ao redor de um lago que eu ia nadar, né? Quando eu cheguei lá, tinha um monte de pelado. Eu assim, meu Deus, onde que eu volto ou continuo andando como se nada tivesse acontecendo? Eles vão achar que eu tô vindo aqui pra tirar minha roupa aqui também? O que eu faço? No final das contas, eu passei direto, né? Porque eu ainda não me sinto à vontade. Mas isso é muito importante que vocês entendam que se você estiver na FKK Bereich, você precisa estar nu, pra não causar um tipo de constrangimento pra pessoa que resolveu deixar o seu corpo livre. Isso é muito sério, ninguém desrespeita essa cultura, pelo contrário. E eu acho que é uma das coisas que me surpreenderam na Alemanha, mas que você que vem aqui tem que se atentar, principalmente que vem com família, com crianças. Eu não sei se pessoas menores de idade podem participar e frequentar essas zonas. Nunca vi, geralmente eu vejo pessoas mais velhas, inclusive mais pros idosos, assim, que fazem essa participação na cultura. Mas pra crianças eu acho que tem que se atentar pra você não acabar levando a criança lá numa área que pode ser até proibida. Então, essas são minhas dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo fique ok. E o próximo vídeo eu vou trazer coisas muito importantes pra você que tá visitando a Europa, principalmente a Alemanha, pela primeira vez.